4 vezes deputado aqui pelo nosso Brasil, atual presidente do Instituto JK, o Juscelino Kubitschek. Nós vamos conversar hoje no QTV Entrevista, como prometemos, com o ex-ministro Aníbal Teixeira, na pasta que foi na época do governo Sarney, na pasta da coordenação e planejamento. Doutor Aníbal, muito obrigado pela presença aqui, viu? Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui nesse programa. Muito obrigado mesmo aos telespectadores do QTV Entrevista. Nós não podemos deixar de falar, antes de qualquer coisa, de eu fazer uma pergunta para quebrar qualquer protocolo aqui. O senhor é Cruzeiro ou Atlético Mineiro? Eu sou atleticano. Atleticano. Eu queria começar com um assunto... E o meu professor, que era o Tancredo, de política, ele era um futebolista meio, nesse ponto, bem em cima do muro. Sempre perguntava, ele dizia que era do América, que não dava muita briga. Ah, entendi. Igual aqui na Baixada fala da burrinha, não tem que dar portuguesinha, né? Não tem problema para não dar muita confusão. Mas, enfim, outra paixão do brasileiro é a política. A gente tem visto isso. Eu acredito que o povo brasileiro amadureceu, está amadurecendo cada vez mais, e a gente tem visto essas manifestações pelo Brasil todo, também contra pedágios. Quero lembrar de saber a sua opinião sobre o governador Alckmin, que disse à época que não cobraria alguns pedágios, estão sendo cobrados, e é importante a gente estar sabendo a opinião de uma pessoa como o senhor, que tem aí um grande conhecimento no assunto. Mas o governo brasileiro estava preparado para uma manifestação dessa envergadura, doutor Aníbal? Não estava, e nem o mundo político. Na verdade, o mundo político não havia absorvido a revolução que tem sido a informática, a internet. Então se fez uma coisa, antigamente, para fazer uma manifestação dessa, havia um tema, havia uma liderança, havia um partido, um sindicato, uma associação, havia a definição do local da reunião. Okay. A informática, e especialmente a internet, gerou um mundo novo, em que não há uma liderança específica, ela é dispersa, não há realmente uma mobilização por uma instituição, não há um local determinado, e isso levou às ruas milhões de pessoas. Então, isso que aconteceu em um país do Oriente, agora aconteceu no Brasil, pegando os políticos de calça na mão, vamos dizer assim. A expressão, né? Calças curtas de calças na mão. Calças curtas, é verdade, é verdade. Acho que a internet é um grande aliado no povo. E são vários focos a gente vê pelo Brasil todo, e como eu estava dizendo, até nas rodovias do Brasil, onde as pessoas têm falado muito sobre os pedágios, né? Como o senhor está analisando a parte? Nós podemos continuar falando da presidenta Dilma. O senhor está colocando realmente que não estava preparado devido à internet ser um grande instrumento. O governador Geraldo Alckmin havia dito na época do Rodoanel que não cobraria alguns pedágios, e hoje as pessoas estão lembrando disso. O brasileiro sempre diz que não tem muito boa memória, mas o brasileiro está lembrando disso, está lembrando muito e cobrando. Como é que o senhor vê a postura do governador, do governo nesse momento? Que é importante falar sobre isso. Em matéria do problema do tema, transporte e tarifas, há uma verdadeira modificação em tudo isso. Na verdade, nós fomos chamados, o Instituto JK, pelo Congresso Nacional, pela Câmara e Senado, para organizar um seminário sobre transporte e logística no mês de setembro do ano passado. E nós fizemos esse encontro, e nele se constatou uma série de coisas. Entre elas, a deficiência da nossa infraestrutura, os limites que nós perdemos esse ano, no momento que precisamos de dólares, nós perdemos só da China 25 bilhões de dólares de contratos de soja suspensos pela falta de logística. Enfim, nós temos um desafio muito grande. Eu até fico pensando que o grande tema do Juscelino, inclusive, era o binômio energia e transporte. Por incrível que pareça, esse binômio ressuscita agora como um impositivo para dar um melhor andamento ao país. No caso do pedágio, inclusive, nós tivemos no governo do Sarney uma primeira experiência quando eu criei o Vale Transporte. O trabalhador que ganhava um salário mínimo gastava 18% do seu salário, em média, para pagar transporte. Então, nós criamos o Vale Transporte, que vigora até hoje. Sim. Inclusive, 60% dos que transitam nos ônibus urbanos não pagam diretamente, o empresário paga. Exatamente. Foi uma solução que nós demos, porque nós não podíamos aumentar o salário informalmente, que quebraria 70 prefeituras.
quebraria empresas de utilização intensiva de mão de obra, e foi a época em que se incorporou à Previdência 5.200.000 pessoas que nunca pagaram Previdência, que eram os trabalhadores rurais. Okay. Então, se você aumentasse esse salário, então eu criei o que nós chamamos de políticas compensatórias, que hoje é adotada mundialmente. Hoje é adotada em todo mundo. Você não põe na carteira aquilo, mas você paga algumas coisas que ele obrigatoriamente teria que pagar. Depois criamos o Vale Refeição. O Vale Refeição foi pelo mesmo caminho. Foi também criado pelo mesmo caminho. Com isso nós aumentamos em 66% o salário mínimo sem pôr na carteira. Mas hoje os tempos são outros, mas continua um grande desafio, porque nesse seminário constatou-se uma coisa objetiva. O governo, apesar do pacto, das promessas, não conseguiu fazer o investimento. O investimento na infraestrutura até a metade do ano foi de 4,5% do programado. E feito mesmo com muitas questões, inclusive questões éticas, questões de corrupção, questões de overprice. Então, realmente, continua sendo um desafio. Vocês aqui, que estão assim, na porta de saída do Brasil, que é o porto importante, sentem isso. Nós estamos vendo realmente que o Brasil tem que repensar a logística e o transporte. Tem que fazer essas manifestações foram boas porque chamaram a atenção sobre uma série de problemas de saúde, de educação, de transporte e outras coisas, e principalmente de corrupção. Eu acho que hoje há uma consciência de que o país tem sido sangrado por uma má gestão, às vezes o desperdício, que também é outro problema sério. O Brasil é o país do desperdício. Nós compramos, você ter ideia, 15 bilhões de equipamentos que estão guardados há 10 anos, estragando, e nós estamos pagando os juros dele, sem planejamento, sem uma previsão. Então é preciso realmente que essas manifestações foram muito boas. Elas têm naturalmente um limite. Sim. Esse limite é quando ele se transforma em violência, quando se transforma em agressão, quando se transforma numa baderna, porque há um limite entre uma manifestação e um distúrbio civil, e depois chega-se até na guerrilha urbana. Isso não pode acontecer porque nós podemos até, eu acho que esse negócio de manifestação é muito bom. Eu participei de 30 manifestações, fui presidente da União Brasileira de Estudantes Secundários, fiz a primeira greve nacional de protesto contra o aumento de taxas escolares, depois participei do movimento contra o aumento do preço das passagens de bonde. Nossa. Veja como é que eu sou antigo. Puxa passagem vida. De bonde no Rio de Janeiro, né? E depois eu fui verificando que realmente essas manifestações têm que ter muito objetivas, porque assim, às vezes elas derrapam para equívocos, e é muito perigoso isso. Nós estamos vendo agora o que aconteceu no Egito. O Egito lutou 60 anos, desde o Saddam, para se livrar do regime ditatorial militar. De repente, o povo vai para a rua e pede o regime militar de volta depois de 2 anos de democracia. É claro que o presidente não estava agradando. Sim. Porque ele não cumpriu parte das promessas que fez no que concerne a um Estado laico, sem a influência dos ayatolás. Exatamente. Ele não cumpriu isso. Mas era preferível esperar mais 2 anos pela outra eleição do que trazer o exército de novo para o assunto. Sim. E esse assunto é muito delicado. Hoje eu comentei um aspecto interessante. Há mais ou menos 5 meses atrás, o IBOP e depois a Fundação Getúlio Vargas, não sei a pedido de quem, fizeram uma pesquisa sobre as instituições que têm credibilidade no Brasil. Paradoxalmente, em primeiro lugar está o Exército com 75%. Olha só. O Congresso só 17%. E entra a Justiça, a imprensa, tudo pelo meio do caminho. Então é um problema delicado. É um problema crônico, a corrupção é que vem. Isso, falando sobre corrupção. Anteontem, eu peguei o jornal Folha de São Paulo. Uma pesquisa da Transparência, muito bem feita, com 19 mil pessoas e tal. Ela tem um dado importante também, as instituições mais corruptas no Brasil. Sim. Aí já é o inverso, quase as mais corruptas. Então, começa, infelizmente, com os políticos, passa por uma opção de coisa, e o último e o penúltimo são surpreendentes. O último, menos corrupto, é o Exército, depois a Igreja. Quer dizer, é impressionante como é que nós temos. Então, eu vejo, às vezes, eu participei de muitas manifestações, inclusive eu participei das marchas com Deus, que acabaram redundando na Revolução ou do golpe de 64, que acabou me caçando.
Sim. Então, às vezes, é um tema, inclusive, que nós vamos deixar para uma outra entrevista que eu quero falar só sobre isso. Mas é importante isso estar relatando isso, a sua experiência. Eu acho que vasta, realmente, né, eu gostei visão. que hoje, aqui não parece que não houve nenhuma violência, foi uma coisa que correu dentro de uma normalidade muito boa, mas é perigoso que às vezes você fornece munição, né? Eu me lembro que eu cheguei, eu fui vizinho 12 anos do Tancredo, no prédio. Então, eu ia quase todo dia tomar café da manhã com ele. Um dia eu cheguei lá todo eufórico, eu caçado, governador, hoje assaltaram 2 bancos lá, fizeram prisão, isso assim e tal. Era a época da revolução contra os militares. Sim. Eu todo eufórico, eu falei, Aníbal, é tudo muito bom, você tem razão, você foi tão maltratado, mas é preciso você ver o seguinte, isso não ajuda a redemocratização. Isso unifica, dá razão à linha dura e nos tira apoios que nós já conseguimos na área militar para a redemocratização. Sim. Quer dizer, esse raciocínio é complexo. Quer dizer, só uma pessoa com a genialidade do Tancredo para perceber isso e fazer uma estratégia como nós fizemos do Colégio Eleitoral. Foi tão séria que 3 deputados do PT que apoiaram o Colégio Eleitoral foram expulsos do PT. E nós continuamos com o trabalho e conseguimos, através do Colégio Eleitoral, elegê-lo, depois fazer a Constituição de 88 e depois fazer a eleição direta. Sim, então, às vezes os caminhos são aparentemente conflituais, mas a luta armada não estava relevando a coisa alguma, né? O que o senhor acredita que precisa acontecer para a gente terminar essa entrevista, infelizmente, que já estão me sinalizando aqui o tempo? O que o senhor acredita que precisa acontecer, que não está ainda acontecendo politicamente no Brasil, após esse empurrão das manifestações, para a gente entrar numa sequência aí para extinguir essa corrupção, começar a pensar em realmente acabar com isso? Eu tenho um trabalho que eu fiz sobre o problema da corrupção, tem uma série de medidas que podem ser tomadas sem depender até do Congresso, medidas executivas, medidas que podem ser feitas que minimizem esse problema do Brasil, que são os overprice. Você vai fazer uma obra, você multiplica por 2, 3 o valor, a empreiteira acha que vai atrasar, então ela já faz um preço a maior. Bastaria, por exemplo, uma primeira medida que eu sugeri, é pegar o Tribunal de Contas, que é um órgão formal, que examina apenas documentação, e passar a ser o órgão de prestação de contas, a ser um órgão de Tribunal de Contas e custos, o que é facílimo de fazer hoje com a informática. Não há um produto ou um serviço oferecido ao governo que não tenha preço dentro do mercado devidamente analisado em termos regionais, em termos de todas as coisas. Então, é preciso realmente aperfeiçoar a máquina administrativa e o problema é gerencial, mas é, sobretudo, um problema moral. Infelizmente, o Brasil ainda carece muito disso. O brasileiro criou uma mentalidade, inclusive nós tivemos aqui aquele slogan, rouba, mas faz. Sim, e isso contaminou a população. Mas nós temos que lutar para mudar isso, e se Deus quiser, vamos mudar. Estamos caminhando para isso, acreditamos que essas manifestações venham a cada vez mais ajudar, né? Isso, uma ancoragem positiva, né? Bom, nós conversamos com uma vez ministro, sempre ministro, se me permite, Aníbal Teixeira, da pasta de Sarney, do Planejamento e Coordenação. Muito obrigado, doutor, pela sua presença e gostaria de convidá-lo, eu sei que o senhor vai estar mais um tempo por aqui para falarmos sobre o seu livro, Flautista do Rei, e todos os dias que antecederam a Revolução de 64. Já fica o convite. Muito obrigado, eu agradeço essa oportunidade por convidar. Muito obrigado. Boa noite.